gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a segunda questão de física da prova da Santa Casa de 2025. Para os outros cursos que não eram medicina, a gente está na questão 48. Caso você não tenha visto o vídeo passado, a gente fez a primeira questão de física no vídeo passado, é só você ver na sequência aqui no canal. E a questão 48 trazia uma imagem que era importante a gente analisar antes de começar. Nessa imagem, a gente tinha 3 bolinhas, que são na física chamadas de polias, e 2 delas estavam presas, uma ao teto e a outra ao chão, mas a terceira polia, no caso a X, era uma polia móvel. Então, a Y e a Z são polias fixas, e polias fixas simplesmente alteram a direção ou o sentido, nesse caso só o sentido, da força que está sendo aplicada. Então, por exemplo, a gente tem essa força F sendo aplicada aqui desse lado do fio que está passando pela polia Z. A única coisa que muda é que do outro lado ela também seria puxada para cima aqui por uma mesma força F. Então, o sentido da força seria o mesmo. E aí, em relação à de cima, a gente também tem a mesma força, porque está no mesmo fio, né? Então, puxando aqui para baixo. E aí, do lado de cá, a gente também teria isso sendo puxado para baixo. E aí, nessa polia X, a gente tem o mesmo fio, então a gente teria essa mesma força sendo puxada para cima aqui nessa situação. Então, nessa situação em que a gente tem polias fixas, a gente tem a mesma força agindo em todas as partes do fio, não tem nenhum grande mistério. Mas, nessa parte da polia móvel, aí a gente tem um pequeno problema. Quer dizer, não necessariamente um problema, né? Mas um cuidado para a gente tomar a hora que a gente vai analisando essa questão. Porque aqui, passando pelo X, a gente tem o mesmo fio, ok? Então, aqui, puxando para cima do outro lado, a gente também tem uma força F, que é igual a do outro lado. Mas, a hora que a gente vai comparar com o negocinho que está pendurado, e tem um P marcado ali no meio, a gente imagina que seja o peso, a gente percebe que o peso que está sendo feito aqui sobre esse bloco, puxando ele para baixo, a hora que a gente analisa em relação às forças que estão puxando para cima, a gente percebe que tem 2 forças puxando para cima, uma delas veio diretamente da força que a pessoa fez lá na outra ponta do fio, e a outra está ligada lá no teto. Então, a gente pode imaginar que é como se o teto estivesse fazendo a mesma força que a pessoa fez lá do outro lado. Então, é como se o teto ajudasse, né, com a mesma força. Então, a gente pode concluir olhando só para esse pedacinho aqui, ó, ignorando o fio do meio, porque ele só vai transmitir a força da polia, entre a polia e o bloquinho, né? Então, a gente vai ter 2 forças sendo puxadas para cima, 2 forças puxando para cima, e uma força puxando para baixo. Então, se isso tudo estiver em equilíbrio, ou em velocidade constante, a gente pode dizer que 2F vai ser igual a P. E aí, a partir disso, a gente lembra que quando a gente tem polias móveis, então, sempre que a gente estiver falando de uma polia móvel, que é essa que está pendurada e não presa, a gente tem a força sendo dividida pela metade. Cada polia móvel faz a força dividida pela metade. Nesse caso, a gente só tem uma. Se a gente tivesse 2, aí seria metade da metade, que é 1/4. Se tivesse 3, seria metade da metade da metade, que seria 1/8, entendeu? Então, enfim, a gente já analisou tudo que a gente precisava pensar. Então, polia móvel divide a força pela metade, polia fixa não altera o valor da força, só altera a direção ou o sentido ou as 2 coisas. Nesse caso, só o sentido está sendo modificado, né? Para a gente puxar uma coisa para cima, a gente teria que puxar de fato para cima, mas aqui a gente poderia puxar para baixo e ele subir por conta da polia fixa. Então, agora, finalmente, vamos ler o enunciado e a gente vai analisar o que está acontecendo. Então, ele fala para a gente que a figura mostra esquematicamente a disposição das polias de um aparelho de ginástica, no qual a polia X é móvel e as polias Y e Z são fixas. Ele até deu a dica ali no enunciado. Um peso P é mantido suspenso em repouso. Então, a gente sabe que ele está em repouso, significa que a força resultante sobre ele é igual a 0. Então, eu já vou puxar uma setinha aqui e anotar a força resultante sobre ele é igual a 0. Não está ganhando nem quem puxa para cima, nem quem puxa para baixo. Então, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, só de ler essa partezinha aqui, vou terminar a frase, daí a gente analisa. Então, ele é mantido em repouso por uma força F aplicada em um cabo que passa pelas polias. Aí a gente pode analisar, então, essa parte que eu fiz o pontilhadinho aqui, que envolve a polia móvel e o peso para baixo, a gente pode dizer que essas 2 forças F que estão sendo aplicadas para cima, as 2 para cima, então as 2 estão se ajudando, F mais F dá 2F, vão equilibrar, então vão ser iguais à única força que puxa para baixo, que é o peso. Então, 2F é igual a P. Aí a gente continua lendo o enunciado. O que ele quer saber é justamente a intensidade da força F necessária para manter o peso P suspenso e em repouso. Então, a gente quer saber o F. Se a nossa equação é 2F igual a P, que veio do fato de a força resultante ser 0, a gente quer o F, então a gente tem que passar o 2 para o outro lado, vai ficar F igual a P sobre 2. E essa é exatamente a nossa resposta, que é exatamente o que diz a alternativa E, P sobre 2.
E é isso, gente. Terminamos esse exercício bem tranquilinho, se a gente lembrasse que faz cada polia, né? Se a gente estivesse tranquilo para analisar as forças. E a gente já volta com a próxima questão. Tchau, tchau. Se cuidem.